Oi, gente! No Mundo FG de hoje vamos falar de saúde, em uma conversa sobre os perigos da desinformação em relação à vacinação. Bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mundo FG. E a gente começa o Mundo FG nesta segunda-feira falando de saúde. Na última semana, o Ministério da Saúde anunciou a suspensão temporária da vacinação contra a dengue. A medida causou muitas reações nas redes sociais. E algumas publicações fazem com que o debate em relação à importância da vacinação seja retomado. Para falar mais sobre isso, já está aqui com a gente o professor Tom Salles, coordenador do programa de pós-graduação em Medicina Tropical e Saúde Pública do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. O professor se autodescreve como um homem branco, careca e que usa óculos. Professor, é um prazer falar com o senhor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, espero que a gente possa esclarecer um pouco dessas dúvidas e ajudar a minimizar qualquer tipo de problema que esse tipo de notícia possa trazer para quem está assistindo a gente, né? Professor, para quem ainda não leu, não se informou em relação aos últimos acontecimentos, o que causou essa suspensão na vacinação contra a dengue? Eu acho que é importante primeiro a gente entender um pouco, né? Existem hoje duas vacinas disponíveis para a dengue. Uma delas é de um laboratório japonês, que é a Kedenga, né? Que é do laboratório Takeda, que ela ainda é comercializada nas redes principalmente privadas no Brasil, e é ela que é disponibilizada no SUS, para os adolescentes aí de 12 a 14 anos. A vacina que nós estamos falando, que é essa que teve a sua suspensão feita há mais ou menos uma semana, ela é a Butantan DV, que é produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, e que ela tem algumas diferenças. A principal delas, na verdade, é que é uma vacina para ser administrada em dose única. Então, o que aconteceu? É muito importante que a gente esclareça que para que essas vacinas elas se tornem, que elas sejam comercializadas, elas passam por um longo período de aprovação e testes. Tanto que a gente chama de pré-clínico, que é antes de efetivamente testar em humanos, quanto os de fase clínica. Nesse processo todo, a gente está falando de mais de 20 anos de desenvolvimento, dos quais pelo menos 5 dedicados à fase clínica, ou seja, ao teste em humanos efetivamente, que envolveu mais de 11 mil pessoas, de faixas etárias distintas, de locais distintos do Brasil. Recentemente, infelizmente, essa vacina, que já foi administrada para mais de 500 mil pessoas após a sua liberação, em sua maioria essas pessoas são profissionais da área da saúde, especialmente aqueles de atenção primária, em algumas poucas cidades do Brasil, para a faixa etária superior a 12 anos e até 59 anos. De mais de 500 mil doses, 42 pessoas apresentaram reações adversas mais importantes. Dessas 42 pessoas, 3 apresentaram uma reação considerada grave e, infelizmente, 2 delas vieram a óbito. Uma mulher de 48 anos e um homem de 58. É importante que se diga, nesse sentido, que a vacina foi suspensa, não foi determinada a destruição nem o recolhimento dela. Elas seguem nos locais onde elas eram administradas, o que significa que, enquanto o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e, é claro, o próprio Instituto Butantan não esclarecerem efetivamente se esse óbito, ou essas reações graves ou adversas, eles têm relação direta com a vacina, a segurança da vacina não está descartada. É importante o senhor destacar isso, porque muitas vezes pode ter esse equívoco em se pensar que a vacinação foi totalmente suspensa e, portanto, a vacina não é segura, É importante a gente também reforçar isso, especialmente pensando até mesmo em outros tipos de vacinação, como, por exemplo, contra a influenza. Exato. Então, nesse cenário, professor, qual que é a importância de se buscar boas fontes de informação, questionar quando alguma informação surge nas redes sociais, por exemplo, até mesmo para a gente reforçar esse valor, a importância da vacinação para a saúde pública como um todo? Olha, eu acho que é fundamental a sua pergunta e é muito importante porque o Ministério da Saúde ele teve uma postura muito transparente nesse sentido, onde o ministro veio prontamente a público, fez uma declaração, expôs todos esses dados eles são dados públicos,
Se vocês buscarem, por exemplo, o próprio Instituto Butantan, ele traz o bulário onde ele descreve todos os processos da vacina, para quais faixas etárias ela é considerada segura ou que ela foi testada, a efetividade dela. Então, é porque, por vezes, esse tipo de informação, ela demora um pouquinho mais do que aquela informação que vem lá no grupo de mensagem instantânea ou que a gente recebe pela rede social. Então, eu acho que uma coisa que a gente tem que colocar em prática cada vez mais hoje em dia é, ao receber esse tipo de informação, buscar em fontes seguras, como eu disse, do Ministério da Saúde, da agência reguladora, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do próprio instituto responsável pela pesquisa. E aí, o que está sendo mostrado? Isso que foi apresentado, isso é uma notícia falsa, né? Isso é fake news, é verdade? Antes da gente compartilhar. Eu acho que é um exercício importante e necessário, e cada vez mais necessário, a gente verificar se aquela notícia que a gente está a um clique de compartilhar, se ela de fato corresponde com a realidade ou não. Professor, e pensando na população que já se vacinou, é motivo para causar algum alerta? Quais são as orientações para essas pessoas? Olha, é muito importante a gente entender isso, né? Como eu disse, essa vacina, né, a Butantan DV, ela é restrita, a aplicação dela tem sido restrita principalmente a profissionais da área da saúde. Dose única, o que significa que ela não é a que tem sido comercializada, nem a que é administrada pelo SUS em ampla escala. Então não há motivo para se preocupar nesse momento. Mas vamos por uma situação. Quem está nos assistindo ou nos ouvindo é justamente uma pessoa que é um profissional da saúde e recebeu essa vacina antes da suspensão dela. Por 21 dias é importante que você observe o surgimento, o aparecimento de quaisquer sinais associados ao agravamento. Que são normalmente sinais associados ao agravamento da própria dengue, como dores abdominais fortes, febre alta, qualquer tipo de evento com sangramento, por exemplo, ou qualquer outra alteração completamente fora do normal, procure o médico imediatamente. Esse serviço, ou seja, essa suspensão, esse controle rigoroso da segurança dessas vacinas, ele só foi feito, felizmente, graças a um processo muito sério de farmacovigilância que é feito pelo Ministério da Saúde. Perfeito, professor. Inclusive, para fechar, é importante ressaltar que nos últimos meses, nos últimos anos, na verdade, 2 anos mais ou menos, tem tido uma expressiva menos casos de dengue no Brasil, né? Então é importante a gente também ressaltar isso, que uma série de medidas vem contribuindo para isso e, claro, é importante a gente destacar o valor da ciência nesse processo. Não, sem dúvida alguma. O impacto da ciência sobre a redução desses casos, ele é enorme. Então nós temos desde estratégias mais efetivas de controle do vetor, né? Como o caso dos machos que foram infectados pela Wolbachia, que é de um cientista brasileiro e que não só foi reconhecido nacional como internacionalmente também, e além, é claro, das políticas públicas de saúde para ajudar no manejo, para ajudar na limpeza dos ambientes domésticos e também comerciais, que acabam representando focos importantes para isso, sem falar, é claro, de estratégias como a vacinação, que segue sendo uma forma muito importante de proteção e de evitar, principalmente, a ocorrência de casos graves da dengue. Professor, muito obrigada. Foi ótimo ter essa série de esclarecimentos aqui e, claro, volte sempre que quiser aqui ao nosso programa. É um prazer, eu agradeço e estou sempre à disposição.